Neste módulo trataremos sobre a arquitetura e funcionamento do CD-ROM e a aplicação de um modo geral dele dentro do notebook e o que podemos fazer para recuperá-lo. As unidades de CD em notebooks se dividem em algumas situações, como por exemplo, ela pode ser só CD, pode ser CD e DVD, pode ser CD, DVD, CD-RW, pode ser CD, DVD, CD-RW e DVD-RW, dando a característica de uma unidade combo. O princípio de funcionamento do CD segue um princípio básico, como por exemplo, ele pega as informações digitais e converte em níveis óticos, através de um bloco ótico, ou seja, de um canhão laser. Esse canhão laser faz com que, através dessas informações de bits zeros e uns, ele altere a superfície do CD, que é sensível a este processo. Essas deformações feitas na superfície do CD é que permite com que o feixe reflita ou não. Se caso ele reflete, automaticamente o receptor recebe essa informação gerando um bit 1. Se ele feixe não reflete, automaticamente ele não gera nenhuma informação e é um bit 0. E assim sucessivamente vai se passando, convertendo as informações que eram digitais em óticas, passando ou absorvendo do CD. No caso das superfícies prensadas, toda essa deformação já é feita de fábrica, permitindo que dê uma melhor qualidade, uma melhor condição à leitura do CD. Caso você queira adquirir mais algumas informações técnicas sobre o princípio de funcionamento do CD, você encontrará em nossas apostilas. Os CDs, de um modo geral, eles se localizam sempre nas laterais das máquinas, lateral esquerda, lateral direita ou às vezes, em alguns casos, pela frente. Nas máquinas novas, sempre encontraremos nas laterais, ou direita ou esquerda. E para que eu possa remover esses CDs, ele hoje em dia é apenas preso por um pequeno parafuso, que pode estar muitas vezes debaixo do teclado, ou seja, eu preciso remover o teclado para poder ter acesso a um parafuso, e em alguns casos também esse parafuso pode estar localizado por baixo da máquina, ou debaixo de alguma tampa, ou em alguns pequenos orifícios que normalmente vamos encontrar marcados com o desenho de um CD, dizendo que aquele parafuso prende a esta unidade. No notebook que tomamos como exemplo, já removemos os parafusos que seguram a parte superior do teclado. Tá? Por baixo dessa parte superior existem alguns parafusos que prendem o próprio teclado, e logo após a remoção disso teremos acesso ao parafuso que segura o CD-ROM. Procuramos descer a tela até o máximo que ela vá, sempre com muita segurança para não danificar nada, removendo a base do teclado, a parte superior do teclado. Localizamos os parafusos que seguram o teclado. Nesse nosso exemplo é apenas 2, mas poderiam ser também 4, dependendo do tipo do fabricante. Retiramos o teclado de maneira cuidadosa e segura, para nenhum dano causado. E assim temos acesso ao único parafuso que se localiza debaixo do teclado, para que possamos removê-lo e retirar a unidade de CD. Empurrando esta lâmina, assim estamos com a unidade de CD já solta, pronta para que possamos fazer qualquer tipo de manutenção. O ideal é que a manutenção do CD seja feita no desktop, através do adaptador, que comentaremos um pouco mais à frente, e assim começaremos o nosso processo de manutenção na unidade de CD. Os defeitos mais comuns na unidade de CD, normalmente pode ser que a unidade não leia, a unidade não leia DVD, a unidade não grave CD ou não grave DVD, ou seja, uma variação de gravações e leituras que podem estar funcionando ou não. Esses defeitos, de um modo geral, eles obedecem basicamente um processo de revisão, ou seja, limpeza, e muitas vezes até pequenos ajustes, pois qualquer defeitos que fujam desse processo,
nos impossibilita o reparo da própria unidade, ou seja, será necessário a substituição da mesma. Normalmente os defeitos de leitura estão muito associados mais a problema de limpeza, uma revisão, e ajustes da unidade de bloco óptico. Os problemas de gravação normalmente estão mais associados ou a alguma revisão, ou seja, limpeza de contatos, ou, de um modo geral, o próprio bloco óptico danificado. Então, dificilmente teremos um problema de gravação que seja apenas um ajuste de foco da unidade óptica. Para que possamos fazer a manutenção das unidades de CD, requer que nós adquirimos determinadas ferramentas que vão facilitar mais esse processo de manutenção. Uma das ferramentas que já nos foi dito é o adaptador de CD. Adaptador esse que colocamos no desktop para que dê melhor comodidade na manutenção e no manuseio da unidade. Além do adaptador, teremos utilizar a chave Phillips de 1/8, tá? Borrachas derivadas de petróleo e não borrachas derivadas de seringueira. Borrachas estas de seringueira podem gerar cargas estáticas e prejudicando o nosso trabalho. Deveremos adquirir também um clips para que possamos destravar o mecanismo e remover a bandeja, e chaves de relojoeiro, tanto Phillips quanto Fenda. Essas chaves servirão para que possamos fazer ajustes nos potes ligados ao bloco óptico. E para possamos remover a bandeja inferior do bloco óptico e prender esse bloco, usaremos arruelas. Essas arruelas que são as arruelas que antigamente vinham nos gabinetes de desktop como espaçadores. Essas arruelas são o ideal, tem a medida ideal para que possamos prender o mecanismo para fazermos todos os ajustes e toda a manutenção. Caso não tenha essa arruela, poderemos botar qualquer arruela de metal, só apenas para segurar o mecanismo, como veremos adiante. O processo de manutenção das unidades começa primeiro a abertura da própria unidade. Essas unidades, de modo geral, elas são sempre presas por 3 parafusos que ficam nas suas esquinas, né? Nas esquinas da unidade. E com a chave Phillips nós vamos remover esses parafusos. São sempre parafusos pequenos. Uma vez removidos esses parafusos, vamos perceber que essa tampa ela sempre vai levantar somente para um lado. Preste sempre bem atenção, pois o lado da quina ela sempre será de encaixe, como vocês podem ver, pequenas travas de encaixe. Então ele tem 3 parafusos em suas quinas e pequenos encaixes em uma das laterais, que é sempre nesta lateral. Uma vez feito isso, nós estamos visualizando toda a parte interna onde fica preso o CD. De posse do clips aberto, nós vamos encontrar na frente um pequeno orifício, que na maioria das vezes só cabe um clips mesmo, não tem como a gente botar qualquer outra coisa, pois a finura do clips ou de qualquer chave nessa espessura permite que nós destravemos o mecanismo. Uma vez introduzido nesse orifício, o mecanismo é destravado. E assim nós temos acesso a toda a parte interna do CD-ROM, como por exemplo, os próprios cabos. Todo o processo de manutenção do notebook começa sempre primeiro pela preventiva, independente de nós formos fazer algum ajuste ou não. As limpezas feitas com a borracha derivada de petróleo tem que ser feito sempre nos contatos, como por exemplo, o contato do cabo, esse cabo que leva todo o sinal de controle para o mecanismo do bloco óptico e o próprio bloco óptico, oriundo da placa de controle, da placa lógica da unidade de CD. Devemos sempre limpar os contatos dessa unidade, que são possuidores de pequenas travas. Nós destravamos elas nas suas laterais. Para que fique melhor a acomodação sem termos que descolar o próprio cabo, poderemos remover essa placa, tirando os seus próprios parafusos.
Essa placa pode ter 2 ou 3 parafusos, dependendo de cada fabricante. Estamos com os parafusos removidos e podemos remover essa placa com grande facilidade e segurança, já tendo destravado o próprio conector. Assim, temos a placa fora e vamos ter acesso aos contatos do cabo. Esses contatos, como todos os contatos de peças e na área de informática, são banhados a uma pequena liga de ouro. Muitas vezes eles criam pequenas oxidações. Então, uma boa manutenção é fazer sempre a limpeza desses contatos usando a borracha derivada de petróleo. Apoiando com o dedo ou com qualquer coisa, devemos passar lentamente sobre toda essa estrutura, removendo qualquer resíduo que possa ter oxidado com o tempo ou com alteração climática nesses contatos metálicos. Uma vez feito isso, devemos montar tudo de novo, toda a estrutura, fazendo a mesma limpeza na extremidade do cabo que vai para dentro do bloco óptico, como veremos a seguir. Para que possamos ter acesso a outra extremidade que vai preso ao conjunto do bloco óptico, deveremos primeiro, com a ajuda da chave Phillips, ou às vezes até uma chave de relojoeiro, remover os parafusos que seguram esta bandeja que protege todo o mecanismo do bloco óptico. Esse mecanismo, de modo geral, ele é apenas preso por 3 parafusos, mas muitas vezes encontramos mais parafusos que seguram também parte restante da estrutura do bloco óptico. Mas quero destacar bem que o bloco óptico só é preso por apenas 3 únicos parafusos. Os outros só seguram só a estrutura. Uma vez removido esses parafusos, eu vou retirar cuidadosamente a tampa. Cada um obedece ou oferece uma certa dificuldade. Por isso que é uma área que requer uma certa atenção na retirada da tampa, os pequenos encaixes, pois muitas vezes, como já foi dito, existem pequenas travas na tampa de um modo geral. Mas, como já foi dito anteriormente, o bloco óptico, que é este elemento aqui, ele é apenas preso por 3 pequenos orifícios, que em volta desse orifício existe uma borracha, que são os seus amortecedores, permitindo que toda a vibração da estrutura não atinja o processo de leitura. Esses são os amortecedores, envolto a um pequeno pino que está preso na própria bandeja. Esse é o processo de amortização do mecanismo do bloco óptico, ou seja, o bloco óptico é apenas preso por essa estrutura. Os outros parafusos que foram removidos apenas seguram a própria tampa. Uma vez já removido, agora a gente vai fazer a limpeza da outra ponta do cabo. Preste sempre bem atenção com relação, além do próprio cabo que nós vamos retirar, sempre outros cabos, como por exemplo, esse aqui no nosso exemplo, que é o cabo que vai para o bloco óptico, ou seja, a unidade de leitura, a unidade óptica de leitura. E existe também pequenos cabos, como nesse nosso exemplo, é o que aciona o mecanismo de reabertura e, ao mesmo tempo, ele também é o switch de injeção que está na frente. Então, preste bem atenção para que qualquer movimentação feita com esse mecanismo não danifique esses cabos, pois se parti-lo, assim inutilizaremos a própria unidade. Agora, vamos remover o cabo, as travas que estão nas suas laterais. Essas travas, usaremos a nossa ferramenta apropriada, que é a nossa espátula de abertura. Vamos destravar. É claro que essas travas variam de fabricante para fabricante. Assim nós podemos puxar o cabo, sempre com muita segurança, para que possamos ter acesso aos contatos do cabo e fazer a sua limpeza, usando a borracha
derivada de petróleo. Essa movimentação deve ser feita bem segura. Procure botar o dedo na parte de trás da onde eu vou fazer a limpeza, para que eu possa ter uma base de apoio. Uma vez limpo, eu volto de novo com esse cabo para o mesmo local onde eu removi. Preste bem atenção que eu estou fazendo tudo bem segurando as peças, mantendo elas nos locais adequados para evitar que ela saia. E assim fizemos a limpeza do cabo de sinal que liga o mecanismo à lógica da unidade de CD. Quero destacar também que, além de limpar o cabo lógico que leva as informações do mecanismo à lógica do CD, devemos também, muitas vezes, limpar o próprio cabo da unidade de leitura. Tá? Esses contatos, preste bem atenção que esses contatos são sempre delicados. Nesse nosso exemplo aqui, ele é apenas uma pequena levantada, eu destravo o cabo. E tudo deve ser feito de maneira lenta e tranquila, da mesma forma, virando o cabo contra o meu dedo para ter um ponto de apoio. Usando a borracha, faço a limpeza do mesmo, lentamente, de maneira segura, sem forçar o cabo para que eu não possa danificá-lo, destacando que se eu danificar esse cabo, eu inutilizo a unidade. Volto de novo ele à mesma posição, colocando ele no seu lugar de origem e travando ele de novo. E assim eu finalizo o meu processo de limpeza dos cabos que nós fizemos. Desta maneira, nós estamos evitando todo o possível mau contato dos contatos do cabo que possam dificultar o nosso processo de leitura ou nosso processo de gravação na unidade de CD. Para que possamos manusear com mais facilidade e segurança o próprio mecanismo, para que possamos fazer os ajustes e o restante do processo da preventiva, deveremos colocar as arruelas, como já foi dito, as arruelas segurando nos amortecedores do mecanismo, que ao mesmo tempo esses amortecedores também façam a própria adesão do mecanismo à própria bandeja. Arruelas essas que podem ser aquela, como já foi dito, as arruelas de espaçadoras dos gabinetes antigos, ou eu posso usar também alguma arruela de metal, desde que o interior desta arruela seja menor do que a cabeça do próprio parafuso, para evitar que o parafuso passe. Na realidade, essas arruelas vão ter a função de expandir a cabeça do parafuso, fazendo com que o interior que está preso, o interior dos amortecedores que está preso à bandeja, não ultrapasse o amortecedor, fazendo com que o mecanismo fique preso na sua própria estrutura, dando a comodidade para a gente e ele não fique desalinhado por completo na hora de fazermos os próprios ajustes. Vamos agora colocar as arruelas. Como já foi dito, tudo deve ser feito de maneira tranquila. Procure trabalhar com chave de fendas imantadas, para que fique mais fácil a acomodação dos próprios parafusos, de um modo geral. Vamos botar como exemplos uma arruela de metal para que possamos ver como realmente ela se acomoda. Dessa maneira, estamos com o mecanismo todo seguro, facilitando assim que possamos movimentá-lo sem que o próprio bloco óptico possa se soltar, ou seja, a mesma condição que fosse se a tampa estivesse no local. Bem, para que seja feito esse processo? Além de dar essa comodidade para que possamos manusear o mecanismo, a finalidade disso é que para que possamos limpar
toda a estrutura interna da lente e do mecanismo de magnetização do bloco, e possamos também, mais à frente, adaptar o CD e fazer o ajuste de foco nessa unidade. É muito comum acumular muitos pelos e cabelos junto ao mecanismo da lente. É muito comum, pela lente estar apontada para cima e exposta a muita poeira, ela fica acumulando muito cabelo, às vezes, no seu próprio mecanismo. E não podemos soprar, nem muito menos com a boca e nem muito menos com nenhum ar de alta pressão, porque pode desalinhar a própria lente, inutilizando o bloco óptico. Para que possamos ter um ar, e esse ar é necessário que ele tenha uma certa temperatura, vamos usar como substituto um secador de cabelo. Secador esse que deve sempre ser usado na temperatura mais baixa. E uma vez aplicado esse secador, mantenha o secador a uma distância de 10 a 15 centímetros da unidade óptica. O ar que sai do secador vai passar pelo mecanismo, tanto pela parte da frente como na parte de trás, mantendo sempre a distância de 10 a 15 centímetros. Esse ar quente, na velocidade 1 do secador, fará com que todas as impurezas que são magnéticas soltem do mecanismo, fazendo assim a própria limpeza de todo o mecanismo. Por quê? Porque muitas vezes essas próprias impurezas dificultam a movimentação da lente e, consequentemente, causando erros ou de leitura ou muitas vezes de gravação. Para que possamos finalizar esse processo de preventiva e limpeza das próprias unidades de CD-ROM, agora vamos usar produtos como álcool isopropílico, óleo, Singer, ou pode ser também vaselina líquida e algodão. Esse algodão pode ser substituído por uma cotonete de boa qualidade. Uma vez feito isso, nós estamos de posse desse material, agora vamos fazer a limpeza da lente, que ela só pode ser feita logo após a limpeza de cabos, limpeza de contatos, para que as movimentações bruscas, como a própria limpeza que foi feita anteriormente, não dificulte esse processo da limpeza da lente, que é extremamente um local delicado. Então, adquirindo um pequeno chumaço de algodão, vamos enrolar ele em uma haste qualquer. Caso eu tiver a cotonete, não há necessidade de fazer esse processo, mas vamos enrolar ele bastante, de maneira que não deixe nenhum pelo solto, e vamos umedecê-lo um pouco com álcool isopropílico, de maneira que esse álcool não possa escorrer. E vamos fazer pequenas movimentações sobre a lente, bem devagar, procurando mexer a lente o mínimo possível. Essa movimentação tem que ser bem superficial, para que não haja nenhum esforço sobre a lente que possa danificar o seu alinhamento. Uma vez aplicado isso, esperamos alguns segundos para que o álcool seque. E assim fizemos a limpeza da lente. Logo após a limpeza, devemos agora depositar pequenas gotas sobre o eixo de movimentação do mecanismo, que são esses eixos cromados. Esses eixos são lubrificados com óleo Singer, um óleo fino, ou óleo Singer ou qualquer óleo fino, tá? Ou muitas vezes pode ser também pequenas gotas de vaselina líquida. Não devemos jamais aplicar direto do vasilhame, e sim pegarmos o óleo e colocarmos uma pequena gota numa haste ou alguma coisa que possamos danificá-lo. Essa pequena gota é um excesso de óleo bem pouquinho, só para que facilite a movimentação. Eu não preciso de nenhum excesso. Não é necessário que esse material escorra, pois se escorrer pode danificar. E logo a vez aplicado o próprio óleo, faço pequenas movimentações com o mecanismo para que esse óleo se distribua naturalmente. Preste bem atenção que eu nunca devo movimentar a área onde encontro o mecanismo do bloco, pois qualquer movimentação que eu faça, eu posso danificá-la. Feito isso, a aplicação do óleo tanto no eixo ou no outro, caso tenha um segundo, mantendo já o meu mecanismo limpo, toda a minha estrutura interna do mecanismo da lente limpa, a lente limpa, eu já fiz todo o processo de preventivo. Agora, deveremos fazer um teste na unidade para ver se ela realmente já está funcionando, se há necessidade de fazer o ajuste de foco. Caso ainda não atingimos nossos objetivos, que é fazer com que essa unidade funcione, devemos agora partir para a segunda etapa, que é a etapa de ajuste de foco.
O processo de ajuste de foco requer que nós tenhamos um desktop, tá? Que acima de tudo é uma das ferramentas necessárias para a manutenção de notebook, pois essa é a nossa giga de teste, não só para CD, como também para o HD, seja ele IDE ou SATA. Uma vez colocado o adaptador na unidade de CD, já feito todo aquele processo que vimos até agora, colocando o adaptador na unidade de CD, junto a esse adaptador entra o cabo IDE, tá? O ideal é que liguemos essa unidade na IDE secundária, pois fica mais fácil a sua localização e a identificação pelo próprio hardware. Esse cabo vai usar um dos cabos de alimentação, que é o próprio conector do flop do desktop, fazendo com que haja alimentação. Esse CD ele já está aberto. Nós usamos, junto com este conector, nós fornecemos também um CD com a gravação de uma frequência de 1 kHz, destacando isso porque uma frequência de 1 kHz, porque a frequência de áudio e uma frequência de áudio fixa fica melhor para fazer ajustes na unidade de CD, ou seja, no bloco ótico. Fica melhor a identificação do sinal com uma frequência constante. Então nós temos um CD com a frequência de 1 kHz gravados em duas faixas para que melhore o nosso processo de ajuste. É claro que, uma vez feito o ajuste com esse CD de 1 kHz, logo em seguida devemos fazer um teste com CD de música normal e com CD de dados normal. Caso essa unidade seja uma unidade de DVD, devemos testar com um DVD, com filme, de um modo geral, fazer todos os testes necessários logo após o ajuste de foco feito com um CD de 1 kHz. O processo de ajuste do foco, uma vez colocados aquelas arruelas para fixação, nós colocamos o CD, ele começa a ler todo esse processo, mas para que ele possa ler esse processo, é necessário que fazer a obstrução do switch, que fica no final do curso da bandeja. Normalmente as unidades, elas são possuidoras de apenas um switch. Para que possamos fazer a obstrução desse switch e essa unidade funcione, nós vamos pegar uma lâmina de papel, no nosso caso aqui é uma lixa, um pedaço de lixa, uma lâmina de papel, e um pouco de massa de modelar. Nós usamos a massa de modelar no processo de confecção de módulos para a recuperação dos gabinetes. Então pegamos um pouco da massa para apenas prender o papel ou a lâmina, ou seja o que for, na obstrução do sensor, fazendo com que a lógica e o mecanismo percebam que a bandeja está aberta, pois é esse único sensor que diz se a bandeja está fechada, ou seja, se a unidade de CD-ROM está fechada. Uma vez obstruindo, ele vai funcionar a unidade como está funcionando com o CD do lado de fora. Algumas unidades são possuidoras de dois switches, como por exemplo, este exemplo que estamos mostrando aqui. Essa unidade possui dois switches, são os mesmos switches iguais, com relação ao outro exemplo que teremos. Neste caso, temos que obstruir os dois switches ao mesmo tempo, pois a bandeja só é identificada que está fechada uma vez que os switches estejam os dois obstruídos. Uma vez feito todo esse processo, a unidade de CD passa a ler de maneira aberta, como nós podemos ver aqui no nosso próprio exemplo. E devemos agora localizar o switch, ou melhor, o tripote de fazer ajuste de foco, que está ligado direto ao bloco óptico. Procure segurar o CD de modo com que você mantenha a bandeja aberta, tá? E ao mesmo tempo, com uma das mãos, você consegue segurar o próprio CD, como estou eu destacando aqui. Um dos meus dedos mantém a unidade sempre aberta e os dedos laterais fazem com que eu segure a unidade de CD. Desta maneira eu tenho uma mobilidade mais prática com relação à unidade que estamos ajustando. E agora devemos localizar o pote ou o trim-pote de ajuste. Nesse nosso exemplo, o pote ele fica exatamente aqui atrás. Esse trim-pote ele pode ser, no nosso exemplo aqui, apenas um, mas certas unidades são possuidoras de dois. Principalmente as unidades que têm um DVD, que leem não só CD, como também DVD. Normalmente um pote é para ajuste de CD e o outro para ajuste de DVD.
Esses potes, eles têm uma profundidade muito rasa, então requer que devemos usar chaves de relojoeiros, as menores chaves de relojoeiros possíveis. Devemos sempre fazer certas pressões, como eles têm um sulco muito raso, é necessário que a chave fique bem encaixada e bem firme, para que possamos fazer pequenas movimentações. Essas movimentações devem ser de passo em passo, ou seja, bem lentamente. Eu não devo fazer movimentações muito bruscas. As movimentações têm que ser de toque em toque. Se eu der um pequeno toque para a esquerda, percebo se a leitura melhorou. Se a leitura não melhorar, eu volto de novo para a direita, indo mais ou menos para o ponto onde eu comecei. E dou um pequeno passo para a esquerda. E assim sucessivamente. Eu vou aumentando este ângulo até em que eu perceba que o processo de leitura comece a apresentar alguma coisa. Normalmente esse desajuste houve devido à variação e o desgaste do próprio mecanismo. Então, fatalmente, o ajuste não está muito longe do ponto onde o spot já estava parado originalmente. Uma vez já feito todo o processo de identificação, onde se localiza os potes de ajuste próximo ao bloco óptico, agora vamos fazer o processo de ajuste. Atente para pequenos detalhes que esta unidade ela está funcionando. Uma vez a movimentação do bloco óptico é constante, ele fica constantemente ou parado no mesmo local ou fazendo pequenas movimentações. Uma vez de posse da chave de relojoeiro, atingindo direto o pote, eu vou ter que empurrar essa unidade para fazer pequenos ajustes ou desajustes da própria unidade. E ela, automaticamente, quando eu a solto, ela retoma basicamente a posição onde ela se encontra, tentando se ajustar ou manter a sua estabilização. O ponto mais importante nisso é que devemos sempre observar a sua movimentação, porque enquanto a movimentação do bloco não for estável, ou o próprio barulho dele não for estável, sem muitas variações, é sinal que ele ainda não manteve o ajuste ideal para o seu trabalho. E como estamos usando uma frequência de áudio de 1 kHz, obviamente o nosso sistema operacional, que é o Windows, ele vai apresentar o Media Player com a sua apresentação. Quando ele para de ler, a própria movimentação e apresentação do Media Player mostra que ele teve a dificuldade de leitura e parou naquele ponto. Nunca se assuste, pois devemos sempre empurrar o bloco até a posição, ou como já foi dito, para a esquerda ou para a direita, para procurarmos o máximo, o ponto mais correto possível para esse processo de ajuste. Sempre também devemos fazer, sem mexermos em nada, apenas injetarmos a bandeja periodicamente, porque a cada processo de injeção, o mecanismo reinicia todo o processo, tentando ler de novo a unidade. Se esse processo de reinicialização voltar e ele continuar lendo de maneira adequada, é sinal que nosso ajuste já está no ponto correto. Uma vez feito esse processo, devemos agora fazer uma segunda processo de injeção. Esse processo de injeção, ele ao mesmo tempo que eu tenho de injetar, ele aciona o mecanismo, né, de destravamento da bandeja. Ouvimos o barulho, no caso esse é o processo de bandeja que é feito através de um solenoide, ouvimos o barulho do solenoide, e ele começa a reinicializar o sistema tentando fazer um processo de leitura. Caso ele não consiga, vamos observar a sua movimentação e fazendo com que ele tenta ler todo o processo, inicializando todo o seu processo e não conseguindo ler. Dessa maneira, podemos saber se realmente houve o sistema reinicializado, houve uma leitura adequada ou não. Podemos ver que, como ele foi desajustado, ele totalmente perdeu. Ele está tentando ler através, indicando aqui com um LED de indicação de acesso que ele não conseguiu ler e o CD está totalmente parado. Vamos tentar de novo reinicializar o sistema. Ele começa a tentar a ler. Podemos prestar atenção que a lente faz pequenas movimentações aqui na parte de baixo. Percebam a dificuldade de leitura da unidade, tentando ler até o ponto que ela consiga identificar alguma coisa. Estou abrindo de novo o Media Player. Percebemos que ele leu alguma coisa, mas de algum modo
ouvem o barulho da unidade. Percebo que o barulho não está uniforme. Ele dá pequenas alterações aleatoriamente, se perdendo por completo. Isso é uma condição em que o ajuste está próximo, mas ainda não é o ideal. Então devemos perceber a posição que fomos, no caso se fomos para a direita ou fomos para a esquerda, retornarmos mais pequenos toques. Essa movimentação tem que ser pouca e lenta, de maneira até chegarmos ao ponto exato, ou o melhor, a exatidão, para que possamos completar esse ajuste. Vamos agora dar uma pequena finalização no processo de ajuste. Uma vez encaixada a chave de novo no pote, como já foi mostrado, fazemos uma pequena movimentação e vamos perceber se essa unidade volta a ler de maneira adequada. Seguindo a posição em que o Media Player me apresenta, a leitura está de maneira correta e a movimentação de maneira uniforme. Desta forma, damos por encerrado esse ajuste de foco desta unidade. Sendo assim, esse tipo de reparo só deve ser feito para unidades que realmente tenham essa necessidade, como problemas de leitura ou de CD ou DVD. Qualquer problema, como já foi dito, de gravação, infelizmente, se a limpeza não resolver, infelizmente deveremos trocar a própria unidade. Deste modo, encerramos o nosso módulo de manutenção de unidade de CD. Obrigado.